Agora eu não sei, se eu tivesse que falar sobre isso, eu não saberia. Então vou apelar para você, de repente você sabe. O que você sentiu com a entrevista, com a coletiva do Renato e a forma como ele saiu? Cara, o Renato, cara, eu vou falar, como eu tenho falado no meu canal. Eu até o Mundial, e eu sempre, depois da chegada dele em 95, eu sempre gostei do Renato. Sempre, porra, chegou com desconfiança, o Flamengo, aquela loucura toda, né? E aquela porra, desconfiança, né? E tudo que ele fez pelo Fluminense como técnico, como jogador, depois porra, Barriga, aquele ano monstro nosso, ele fazendo assim para a torcida do Flamengo, quer dizer, ele porra, ajudando o jogador financeiramente dentro do clube, o pessoal da equipe, massagista, roupeiro. O Renato foi um cara monstro, e depois como treinador também, um cara que eu tinha assim um carinho enorme. Não que eu não tenho mais, mas só que porra, agora estamos num momento de desgaste, né? Então, não contratou o Cuca. Aí eu achava que o Renato era o cara para vir pro Fluminense. Me agradava muito ele, né? Porque o cara vitorioso do Grêmio, amadureceu, né? E eu, no momento, não ficava criticando, né? Gostava e tal, sabia que ele é assim, é o jeito dele, mas como dá resultado, a gente vai levando, né? Mas ele também tem esse lance da empáfia também dele, porque ele se sente o todo-poderoso. Porque o que acontece? As pessoas endeusam muito as pessoas. Você pega uma banda de rock, por exemplo, um Kiss, você pega o Paul Stanley, o Gene Simmons, você é Deus, você é Deus, você é Deus. Cara, o cara se acha Deus. Acabou, o cara anda, é Deus, entendeu? O próprio povo faz o cara se sentir isso. O Renato Gaúcho, por muitas vezes exaltado por milhares de pessoas, como o maior, o pegador, o rico, o ganha tudo, e treinador e tal, o cara se acha dessa maneira. E aí ele leva a soberba dele para isso. Aí ele não aceita também a coisa ruim. Ele começou fazendo boas entrevistas, suave, leve, né, bem agradável, bem simpático aos entrevistados, né, aos entrevistadores, e a coisa estava fluindo bem. Aí, pô, foi pro Mundial, 4º lugar, pronto. Ali fechou, ali já fechou. O ego lá em Vocês viram como é que estavam as entrevistas do Renato no Grêmio? Ele teve uma entrevista lá que ele falou uma merdalhada lá, que eu não vou repetir aqui. Sim, e foi uma doideira aquilo ali, cara. Aquilo ali podia ter dado um problema sério para ele, né? Porque lá já tinha perdido já a paciência, tem estátua, tem tudo, entendeu? Aí veio para cá. E aí começou a descompensar. E aí veio o Soteldo, nessa história do Soteldo. Aí a torcida já está encrencada com o cara. E aí veio essa coletiva de... Eu achei ótimo ele pedir demissão, porque o Fluminense não precisou nem... Porque o Mário, eu acho que não ia tomar essa atitude, apesar de eu ter falado. É porque eu penso assim, às vezes quando eu acho que eu falo, eu acho que não vai fazer porque eu falo. Quer? Então não vou. Mas eu tenho que desabafar o que eu quero fazer. O que eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer, com humildade falando. Não sou dono da razão. Mas acho que não tinha ambiente mais para ficar. A situação tá ruim, a arquibancada, ninguém quer mais, cara. E quando ninguém quer mais, não tem jeito, cara. Mas a torcida que vai mandar, não é que a torcida vai mandar, aquele ambiente já tá ruim. Não tá bom pro cara ficar ali. Foi bom o Mundial, de lá para cá a coisa desandou muito. Sim. Né? Então, tinha que sair. Então ele poupou, né? Deu a soberbada deles, saiu por cima, até porque esse dinheiro pra ele é merda, né? Então saiu por cima e tá certo, daqui a pouco tá empregado de novo, porque o Brasil é carente de treinador. Né? E tá essa moda do treinador português. O Vasco trouxe o Boina. Boina chegou no Vasco, jogou 4 jogos, deu um prejuízo de mais de 1 milhão pro Vasco, perdeu os 4 jogos, tomou de 6-1 do Flamengo, voltou para Portugal, porque é a moda do Abel Ferreira e do cara do Flamengo lá, do Jorge Jesus. Então agora é tudo isso. Aí tem outro do Botafogo. Teve o Sapinho também do Vasco. Pois é, aí fica essa porra. Acho que o português quer tudo. Então, agora tá todo mundo sem saber. O Vojvoda ficou falado o tempo todo. Vem Vojvoda, tá no Santos agora. Vamos ver o trabalho que ele vai conseguir fazer com o elenco do Santos. Não contratou. E o Mário fala assim, eu não vou falar com nenhum treinador que está com contrato. Não é do meu perfil, não faço isso. Então, quer dizer, supostamente ele pode chamar quem está desempregado, porque os desempregados ele não vai poder chamar. Então, o que eu senti? Eu achei ótimo ele ter saído e achei ótimo ele falar desse jeito, porque aí mostra quem é, como é que é a linha. E fazia isso, respondia no final, quando ganhava, pega o meu DVD, é a linha dele. Ele é assim. Ele é um cara na dele e tudo, você vê que ele é um cara até tímido, que eu tenho um amigo meu pessoal que é amigaço dele, né? Até ontem falei com ele, passei mensagem, cara, pede pelo amor de Deus pro Renato não colocar o Soteldo, cara, vai ser um horror. Ele falou, cara, ele não vai me ouvir. Ele não vai me ouvir. Ele tem a convicção dele, ferrou. Se ele for botar, não tem o que falar. Não, ele não vai me ouvir, não adianta. Falei, tá bom. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. É o que eu tô falando, corta, porque senão eu vou embora. Falando nisso aí, uma pergunta interessante. Ontem eu vim andando, inclusive... Ele já julgou que a pergunta dele é interessante. Não é interessante porque eu vou construir um raciocínio.
Eu vim andando até ontem do Maracanã para casa com o Muzi e a gente vinha comentando isso, Guelo. O que me incomoda no Renato? Você falou em convicção, é justamente sobre isso que eu quero falar. Ele fala na coletiva que ele crê no potencial do Soteldo, ele fala na coletiva que ele crê que o Everaldo colabora muito com o time e a gente... eu acredito que ele crê naquilo no sentido de que faz o pivô, libera espaço, cria espaço. Realmente, o Canóbio, o Serna... Menos fazer gol. Mas ele tem essas convicções, correto? Ele tem essas convicções. Ele acha que ele produz mais que os outros dois. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte... A gente tem todas as críticas possíveis aí ao Diniz, uma determinada época, mas ele tinha as convicções dele, tinha os métodos dele validado e foi até onde deu com os métodos. Cansamos de terminar jogo aí com o André na zaga, improvisado, e ele tinha jogos que dava certo, teve jogos que dava errado. Mas havia um método e uma convicção. A gente paga um salário para um treinador... obedecer a um plano metodológico dele. Isso não era fácil, era só botar um torcedor lá, dar 15, 20 mil reais pro cara e o cara substitui e escala por enquete na internet. Até que ponto... E aí o que me incomoda é isso. É o da mesa que gosta do Diniz, teve um cara que falou... Eu gosto. Apaixonado. Eu gosto. Mas eu acho que foi um ciclo que fechou. Não, eu gosto. Nós gostamos, mas foi um ciclo que se encerrou e tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Diniz tem um método. Então a gente paga para um cara aplicar um método. E o Renato, eu preferia, perceba, eu não escalaria o Everaldo, eu entraria com o Cano e eu não colocaria o Soteldo durante o jogo. Mas eu preferia um treinador que aplicasse o método e a forma de convencimento que ele tem no trabalho, porque afinal de contas ele dá o treino, ele tem um relatório lá da fisiologia, ele tem tudo, coisa que eu não tenho como torcedor, do que de repente ele não fazer, ouvir a torcida, para depois que acontece o problema, ele ir numa coletiva e dizer que abriu as pernas porque o torcedor está reclamando, se deixou influenciar. A pergunta, até que ponto essa interferência, essa sugestão que o torcedor passa, e hoje amplificado pelas redes sociais, atrapalha de fato o trabalho do treinador, ajuda, é indiferente, ele é um profissional e ele tem que lidar bem com isso? Eu penso da seguinte maneira, quando muita gente está falando a mesma coisa, que o Fluminense não trabalha assim, o Mário não trabalha assim, ele não escuta nada de fora para dentro, ele só resolve as coisas com a Gione, com as pessoas lá de dentro, com as pessoas pares dele, e ele que decide. Então, assim, eu acho que quando a torcida como um todo está falando alguma coisa, você tem que ouvir. No mínimo, você tem que ouvir e avaliar o que a torcida está falando. Cara, está todo mundo falando isso aqui, cara. A gente tem que ver isso aí. Só a gente não está conseguindo enxergar, a torcida inteira enxergando, que uma coisa é para escolher o treinador do Fluminense. Isso não vai conseguir, porque a gente vai botar aqui 20 treinadores e cada um vai querer um. Eu, por exemplo, fiz uma enquete hoje na live sobre o Cuca ou algum outro torcedor. Deu 44% que quer o Cuca e 56% não quer. Então, quer dizer, a gente está vendo que a torcida, na sua maioria, não quer o Cuca. Então, eu falei, então, ok, beleza, não contrata o Cuca, tem polêmica e tal, beleza. Vai contratar quem? Eu não sei. Eu não sei quem vai contratar. Ou daí, Ramos, se você botar, a maioria não vai querer. Se você botar o Roger Tchê, não vai querer. E aí você vai começar a ter um cenário. Aí vem todo mundo agora, queremos português. Aí vem o Boina da vida. Né? Ou não. Né? Ou vem o menino do Botafogo, o rapaz do Botafogo que foi campeão lá. Então, assim, cara, é uma coisa que o Mário não pode ir para a torcida. Ele vai ter que dar um jeito de contratar um cara que encaixe no cenário, que ele acha, que ele tem a convicção que vai ser bom para o Fluminense. Agora, tá todo mundo falando que o Everaldo é muito ruim. Você não pode ficar olhando o lado humano do cara, no sentido assim, pô, mas o Everaldo é um cara tão bacana, chega no treino, no horário, porra, o cara família é maneiro, o cara é educado. Cara, tudo isso é ok, tudo isso é bom, é legal você ter pessoas boas, né? A gente tem essa consideração, você tem que ser prático e olhar que naquele cenário ali, ele não está sendo bom para o Fluminense, ele não está somando para o Fluminense. Então, aí é o que eu te respondo. Ela tem a interferência e a direção vai ter que analisar até que ponto tanta gente está falando daquilo. Porque não dá para você não ouvir e insistir naquilo. A torcida inteira odeia aquilo e você vai fazer aquilo. A torcida... Vocês têm que entender uma coisa, não sei se vocês falam isso aqui. A torcida é a dona do Fluminense, cara. Sim. É o maior patrimônio, é quem compra a camisa, que é sócio, que vai a jogo, que paga pay-per-view, que viaja para ver o Fluminense, vive e respira em função do Fluminense, bota filho tricolor, faz bolo do Fluminense. O torcedor é quem manda. Quem está lá está
pelo momento. O torcedor, ele até morrer, a família inteira do cara vai vivendo, nascendo, morrendo, e a família inteira tricolor. E quem tá ali é naquele momento, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Daqui a pouco sai, é outro que tá lá. Jogador, dirigente, entendeu? Acho muito importante a convicção do trabalho, a decisão técnica. Porém, o cara tem que entender que ele tá num ecossistema que envolve paixão, envolve o torcedor que tá gastando o dinheiro dele, que tem a família dele, e ele tem que entender, por exemplo, que eu não posso chegar na coletiva, espinafrar todo mundo, bater no peito que sou eu que vejo o Soteldo treinar a semana toda, que a torcida não vê o Soteldo treinar a semana toda, mas se num conjunto, que nem tu tá falando, ninguém quer o Soteldo em campo, não interessa, não tem que botar o cara em campo. E quem paga é a torcida é dona. O cara tá ali para botar as escolhas, mas se tá todo mundo insatisfeito com aquilo, o cara não pode persistir naquilo. Exato. É como se você ser dono de uma loja, aí você contrata o gerente. E aí, todos os clientes insatisfeitos, ninguém vai mais comprar, o sistema de venda tá horrível, os vendedores estão horríveis. E aí, como é que funciona isso? Né? Aí você vai deixar o cara fazer o que ele quiser, tá ferrando com a empresa, com a empresa. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter esse carinho com o torcedor. A gente sabe que muita gente perde a cabeça, fala bobagem, a gente fala às vezes além do que tem que falar, mas sempre mantendo uma compostura. Como eu falei, nunca falei que o Mário pegou 1 centavo do Fluminense, apesar de muita gente falar um monte de coisa, já para mim, né? Fala em live, comenta em WhatsApp, fala. E eu sempre falava, cara, eu acho que vocês falarem isso, vocês têm que provar. Enquanto não provar, não tem que falar nada. Mas tá muito na cara isso ou aquilo. Não tem, tá na cara, tem que provar. Né? Você não pode acusar alguém, vou falar que o cara fez uma coisa, o cara, sem prova, isso não existe. Então, nunca fui, incorreto com ele nesse sentido, né? Nunca xinguei, né? Você não vê o live xingar nem nada. Eu faço as cobranças que eu faço. Uma palavra, às vezes, mais ácida, mas sem xingar, né? Então, assim, é assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser. Assim, nessa questão de convicção, a minha opinião... Eu não sei se eu te respondi. Respondeu, e é por isso que quando a gente troca o gerente, a gente bota uma placa sob nova direção, para atrair novamente sob nova direção, a clientela. Porque senão você bota o gerente do restaurante horrível... A gente anuncia que trocou, né? O comercial está vendendo menos, aquele prato comercial do dia não está vendendo, as pessoas não estão indo porque não estão gostando do atendimento, o gerente é um bagre, entendeu? Então você tem que ver isso. Então, se o Renato. E aí, por que ele fez essa entrevista? Já estava chutando balde. Aí também estou saindo, vou sair por cima. Sim. Aí sai, faz aquela última fase e levanta naquela empáfia dele. E acho que não volta mais Fluminense. Acho que agora não volta mais Fluminense.